O que é amarração na alvenaria? Esses 3 primeiros slides são de um livro de alvenaria estrutural que chama Parâmetros de Projetos em Alvenaria Estrutural. É um livro com distribuição gratuita e eu envio o PDF lá no meu canal do Telegram, tá? Quem quiser receber, é só entrar lá no canal. Mas vamos lá, o que está dizendo nesse item 9 desse livro? A NBR 16868, parte 1, que é a norma de alvenaria estrutural mais recente, né? Lembrando que a última revisão é do ano passado, foi publicada em 2020, mas teve uma correção no ano passado. É importante que você esteja com a revisão mais atualizada. Ela define 2 tipos de amarração: a chamada amarração direta e a amarração indireta. Então, a amarração direta, eu vou mostrar como configura, o que configura uma amarração direta, tá? Como sendo o padrão de ligação de paredes por intertravamento de blocos. E isso, para que isso seja configurado, eu tenho que obter uma interpenetração alternada de 50% das fiadas de uma parede na outra ao longo das interfaces comuns, né? Uma frase difícil de entender, mas basicamente amarrando uma fiada sim, uma fiada não, tá? E a amarração indireta é o padrão de ligação de paredes conjunta vertical a prumo, chamado junta-prumo. Então eu subo uma parede e subo outra como se elas fossem independentes. E que o plano de interface comum é atravessado por armaduras, normalmente constituídas por grampos metálicos. Fizeram essa pergunta para mim em relação aos grampos, tá? Então a gente está respondendo aqui para vocês. Uso da amarração direta. Aqui está um primeiro exemplo, eu vou mostrar mais exemplos. Aqui está um primeiro. Isso é chamado amarração direta. Recomendado usar sempre essa amarração. A gente só não usa essa amarração quando não é possível fazê-la, porque a não utilização desse tipo de amarração prejudica muito o projeto estrutural. Então, há sim um impacto importante quando não se usa esse tipo de amarração na distribuição de cargas das alvenarias, tornando o seu projeto mais caro, porque eu distribuo pior as minhas tensões, tá? Ressalta-se que o uso de amarração direta melhora a distribuição de cargas e permite consideração das abas. Eu vou explicar para vocês o que são essas abas, a determinação do momento de inércia, de contraventamento, aumentando sobremaneira, ou seja, aumentando muito a rigidez do edifício. Tá bom? Então, um exemplo aqui, um primeiro exemplo, é só o primeiro de uma amarração direta, é o que vocês já conhecem, né? Um bloco, uma fiada entra, no outro eu tenho um bloco de amarração em T, nesse caso. O outro entra, depois um bloco de amarração em T. Nos L's, mesma coisa, um aqui, um K, um aqui, um K, a cada uma fiada, que é exatamente o que está dizendo na norma. Eu vou mostrar o trecho da norma para vocês. Então, isso é amarração direta. A princípio, eu estou falando da amarração de uma parede com a outra. A gente tem um outro tipo de amarração que eu vou falar já já. Mas, em princípio, estou falando da ligação de uma parede de alvenaria com outra, que pode chegar a um ângulo de 90 graus ou a um ângulo diferente de 90 graus, tá? Então, como que essa parede se conecta com a outra, é disso que a gente está chamando de amarração direta. Tá? É dessa amarração que eu estou tratando primeiro. E a amarração indireta, o que é? Apesar de não recomendada, quer dizer, já está avisando, não usa, a menos que não tenha outro jeito. Caso o projetista opte pelo uso de amarração indireta, deve-se tomar os seguintes cuidados. Então, se for essencial, se não tiver outro jeito, você deve evitar que a parede não tombe sob a ação de vento. Então, na própria efeito construtivo, conforme você está subindo a parede, ela fica sem travamento, né? E eu já vi paredes de edifícios caírem, né, durante a fase de construção, que era amarração indireta, desculpa, que é esse caso. E na amarração estrutural, utilizar, se for a ligação de uma alvenaria estrutural com outra alvenaria estrutural,
utilizar a armadura em formato de U, formada por 2 grampos de 8 milímetros, colocado a cada 2 fiadas. Tá? Então, fazer essa ligação com o grampo é uma das possibilidades muito utilizadas, se for essencial.